Paz do Senhor, meus amados irmãos. Estou aqui mais uma vez para meditar um pouco nas Escrituras nessa tarde, já entrando pela noite do dia 23 de abril de 2020. Eu quero meditar num texto do Salmo de número 46, versículo de número 1, que diz assim: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Amém? Esse texto. Esse texto eu quero dedicar em particular, tá? À irmã Alice, né? Esposa do pastor Gaudêncio, que eu conheço o pastor Gaudêncio há praticamente, eu acho que 20 anos, né? E nós nos conhecemos ali na FATER, na unidade 103 da cidade operária, no ano de 2002, quando nós iniciamos ali, ele da primeira turma e eu da segunda turma do bacharel em teologia, quando o pastor Raifran Batista estava sobre a direção ali do seminário, tá? Para que a gente entenda esse texto, né? Esse texto, ele vai nos revelar um período da história da nação que ocorreu no período do Império Assírio, tá? O Império Assírio, ele era um império de uma potência extraordinária. Para vocês terem uma ideia, os assírios, eles possuíam um exército de 200 mil soldados. Tá? 200 mil soldados. O poder de infantaria deles era extraordinário. Nesse período, em o qual foi escrito o Salmo de número 46, a Assíria, ela já tinha conquistado várias nações e só faltava a nação do Egito. Só faltava a nação do Egito. Era a única nação que restava para os assírios conquistarem. Quando Senaqueribe, o rei da Assíria, se desloca para o Egito, partiu para o Egito, o caminho ser traçado até chegar ali no Egito, ele teria que passar pelo reino de Judá. E pelo reino de Judá, diz a história, que ele simplesmente devastou 46 cidades de Judá. A cidade de Laquis foi uma cidade que ele devastou, ele destruiu. Ele atacou essa cidade e a devastou. Não deixou praticamente nada, deixou em despojo. Aí quando ele conquista essa cidade, diz as escrituras que ele manda, ou seja, Senaqueribe, ele envia uma carta para Ezequias, o rei de Judá, que tinha como contemporâneo o profeta Isaías. E na carta enviada a ele, ao rei de Judá, ele diz: olha, a próxima cidade a ser devastada vai ser a cidade de Jerusalém, de Judá. Que coisa terrível. Ficaram abalados. Ficaram temerosos com uma ameaça do rei Senaqueribe, rei da Síria. Por isso que o autor desse salmo, ele escreve a partir do versículo de número 1 até o versículo de número 11, nos revelando que Deus é o nosso refúgio. Por que ele diz isso? Porque a cidade de Jerusalém, a nação de Judá, ela tinha como refúgio 2 pontos. Primeiro, eles tinham como refúgio os muros de Jerusalém. Eles tinham como refúgio o exército de Israel.
Era onde eles depositavam a sua confiança e refúgio, eram nos muros, que simboliza a proteção, e o exército, que simboliza a força para lutar contra os inimigos. Só que o Senhor Deus permite que o salmista escreva esse texto para revelar que os seus, aqueles que o servem, aqueles que colocam a sua vida à sua disposição, precisam enfrentar um fato: que precisamos depositar a nossa confiança nele, no Altíssimo, não em muros e muito menos num exército humano. Por isso que eu estou dedicando este salmo à irmã Alice, ao pastor Galdês, que ainda agora há pouco entrou na sala de cirurgia. Eu não sei o que está acontecendo na sala de cirurgia. Eu não sei como está o andamento. Mas uma coisa eu quero dizer a eles, e a quem me escuta nessa hora: Deus é o nosso refúgio. Não devemos confiar e nem nos refugiar em muros e nem em exércitos. Não devemos confiar e nem nos refugiar em homens, em nossa capacidade intelectual, em nossa capacidade financeira. Por isso, o autor, no Salmo de número 46, ele vai dizer, depois daquela circunstância toda, do livramento que o Senhor deu, ele vai escrever glorificando a Deus, adorando a Deus, exaltando a Deus, dizendo: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Ele dizendo que Deus, ele é o nosso refúgio, porque ele, Deus, deu a vitória ao povo, independente de eles terem um muro fortalecido e um exército capacitado, porque Deus entrou em ação naquele dia e deu a vitória ao povo. Auxílio sempre presente na adversidade. É isso que precisamos aprender. Que Deus, ele é o nosso refúgio. Às vezes eu fico assistindo o jornal, as situações que muitas das vezes se encontram quando há nações em guerra. Somente na Síria, que o povo sai refugiado da guerra, procurando um local para se refugiar, para poder ter um refrigério, um local que possam viver em paz. Não é ao contrário de nossa situação, da nossa vida, porque nós temos um Deus que é o nosso refúgio. Então, baseado no versículo 1, nós vamos discorrer aqui a partir dos outros versículos da Bíblia, deste salmo. Deus, ele é o nosso refúgio. Sabe por quê? Se ele é verdadeiramente o nosso refúgio, nós poderemos nos livrar do medo. O medo da circunstância. O medo de uma enfermidade. O medo de uma cirurgia. O medo de um vírus. O medo de mar bravio, de tempestades, de adversidades. Mas se verdadeiramente ele é o nosso refúgio, nós poderemos nos livrar deste medo. Olha só o que diz o versículo 2 e o versículo 3, baseado nisto, que nós podemos nos livrar do medo. O autor vai dizer no versículo de número 2, quando ele vê aquela circunstância da Síria cercando a Jerusalém, e vendo a vitória que o povo teve, ele vai dizer no versículo número 2, por isso não temeremos. Ele está dizendo assim: se eu considero o Senhor o meu refúgio, eu posso me livrar
do medo. E como é que eu posso me livrar do medo? Depositando a confiança no Senhor, que é o meu refúgio e é socorro bem presente nas tribulações. Por isso não temeremos, diz o versículo 2. Ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos, diz o autor do Salmo de número 46. Por isso não temeremos. Por quê? Porque Ele é o nosso refúgio. E se Ele é o teu refúgio, você pode se livrar deste medo, depositando a confiança nele, que é o autor e consumador da nossa fé. Ele que está no controle. Eu quero dizer para você nessa noite, nesse final de tarde com noite. Hoje eu estava lendo Lucas, o capítulo 1 de Lucas. E achei um fato interessante no capítulo 1 de Lucas. O que foi que eu achei de interessante? Eu achei interessante que no capítulo 1 de Lucas, o Senhor Deus, que é o nosso refúgio, Ele opera 2 milagres impossíveis perante os homens. Aquilo que na visão humana é impossível, Deus transforma no possível. Vocês já imaginaram o que é um Deus operar pelo Espírito Santo, fazer com que uma mulher estéril como Isabel, gerar um filho no ventre? Você já imaginou o que é o poder do Espírito Santo em gerar no ventre de uma virgem um filho, sem ter concebido com o homem, sem ter se deitado com o homem? Você já imaginou uma mulher, mesmo se deitando com um homem, mas sendo estéril, pode gerar um filho? Por isso, o autor do Salmo de número 46, ele vai nos revelar: se verdadeiramente o Senhor é o nosso refúgio, podemos nos livrar do medo. A experiência da nação foi extraordinária. E aqui nesse salmo, o salmista expressa, escrevendo, o que ocorreu naquele período. Enquanto a nação estava confiando nos muros e no exército, e na sua força, eles viram que o exército não era nada, que os muros não protegiam nada. Apenas um Deus que criou os céus e a terra é capaz de mudar o quadro, a situação. Outro fato que eu acho interessante no Salmo de número 46 é do versículo 4 ao versículo de número 7. Que o autor vai nos ensinar que, se verdadeiramente Ele é o nosso refúgio, nós não seremos abalados. Diz o versículo de número 4 ao versículo de número 7. Há um rio, cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está,
não será abalada. Deus vem em seu auxílio, desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam. Ele ergue a voz, e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é nossa torre segura. Se verdadeiramente Ele é o nosso refúgio, não seremos abalados. Se verdadeiramente Ele é o nosso refúgio, Ele está dizendo, olha, enquanto as águas ficam turbulentas, enquanto os montes ficam sacudidos, quando nós nos deparamos com essa situação, crendo que Ele é o nosso refúgio, é necessário que a gente lembre que há um rio cujas águas alegram a cidade de Deus. Ele está dizendo que esse rio que alegra a cidade de Deus é um rio que desce calmo, tranquilo, alegrando a Deus, alegrando o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, nessa cidade. E essa cidade não será abalada, porque Deus está lá. Isso significa o quê? Que a presença de Deus traz tranquilidade. Que a presença de Deus traz auxílio. Que a presença de Deus faz trazer bonança. Diz o versículo de número 6 que as nações se agitam, que os reinos se abalam. E Deus, Ele ergue a voz e a terra se derrete. Ele está no controle. Ele está vendo tudo. O Senhor dos exércitos está conosco. O Senhor dos exércitos está com o pastor Galdês lá naquela sala de cirurgia. O Senhor está no controle da vida do pastor Galdês. O Senhor está no controle da vida da família do pastor Galdês. O Senhor está no controle das nossas vidas. Por isso Ele é o nosso refúgio. E se Ele é o nosso refúgio, não seremos abalados. E eu aprendo mais no versículo, no Salmo de número 46. Diz assim, do versículo 11 e do versículo 11. Vai nos ensinar, se Deus é o nosso refúgio, somos vitoriosos. Olha só o que diz o versículo 8 até o versículo de número 11. Venham. O salmista está dizendo, vem ver. Vejam as obras do Senhor. Seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Ele está dizendo, olha, é o Senhor que dá um basta. É o Senhor que só Ele dá o ponto final. Ele quebra o arco. Ele despedaça a lança. Ele destrói os escudos com fogo. Parem de lutar. Saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Se verdadeiramente Deus é o nosso refúgio, nós somos vitoriosos, porque Ele peleja por nós. É Ele que é o poderoso guerreiro. Ele que é o Senhor dos exércitos. É Ele que peleja por nós.
É Ele que luta em prol das nossas causas. Irmã Alice, é Ele que está lutando em prol desta causa. Venham, vejam as obras do Senhor. Seus feitos são estarrecedores. Ele dá fim às guerras até os confins da terra. É Ele que controla começo, meio e fim. É Ele que controla a situação que o pastor Galdês está passando. É Ele que deu o nascimento ao pastor Galdês. Foi Ele que até este momento está traçando na vida do pastor Galdês, desde a sua infância, do seu nascimento até os dias atuais. E é Ele que vai prosseguir até a eternidade com o pastor Galdês. Ele está no controle de tudo, começo, meio e fim. Se verdadeiramente Deus é o nosso refúgio, somos vitoriosos. E eu quero encerrar com uma frase. Como podemos ter Deus como nosso refúgio? Talvez você esteja perguntando nessa noite, nessa live, como podemos ter Deus como nosso refúgio? A resposta está no versículo de número 10. Parem de lutar. Talvez você esteja dizendo, mas como é que eu vou parar de lutar? O Senhor é que está falando, parem de lutar. O que isso significa? Significa que ele está dizendo, separem um tempo para eu pelejar. Separem um tempo para eu entrar com providência. Parem de lutar. Saibam que eu sou Deus. A nação estava o quê? Lutando, pelejando, se esforçando. Mas chega momentos que a gente tem que parar para Deus entrar em ação. É isso que ele está falando no versículo de número 10. Parem de lutar. Como podemos ter Deus como nosso refúgio? Parem de lutar porque Ele quer entrar em ação. E eu peço neste momento que o Espírito Santo entre em ação. Aonde o pastor Galdês estiver, a situação que ele se encontra, que o Senhor entre em ação agora. Que venha mudar essa situação. Que venha dar a vitória, porque o Salmo de número 46 é um salmo de vitória. Se nós verdadeiramente consideramos Deus o nosso refúgio, nós podemos nos livrar do medo. Se verdadeiramente o Senhor é o nosso refúgio, se nós colocarmos Ele como nosso refúgio, nós não seremos abalados. Se nós verdadeiramente colocarmos o Senhor como nosso refúgio, nós somos o quê? Seremos o quê? Vitoriosos. E como podemos ter Deus como nosso refúgio? Deixando Ele trabalhar. Deixando Ele entrar em ação. Guarda essa palavra no teu coração. Medita no Salmo de número 46. Deus quer falar contigo. Deus quer te dar a vitória. Eu tenho a plena convicção e certeza que Deus está no controle da vida do pastor Galdês. Porque eu conheço Galdês há 20 anos. E sei
que ele tem colocado o Senhor, não só ele, mas a irmã Alice e a sua família tem colocado Deus como refúgio das suas vidas. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.